Eu queria saber de você, Nini, qual conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas? Vixe, É a responsa. que pergunta, que A responsa, viu, pergunta bom? de 1 milhão de reais. Bom, como eu gosto de me pôr no meu lugar, vou falar assim, Todo mundo cria criança preta nesse mundo, até quem não tem ape- filho biológico. né? Aí eu vou dizer, apesar de de me considerar, né, é, mãe de um monte de crianças, né? Mas ainda assim existem as suas especificidades, né? Uhum, Então eu procuro ter muito cuidado, né? Quando, quando vou dialogar, quando vou conversar com famílias, com quem já é a mãe ali em tempo integral, o pai ali em tempo integral, e não pode, né, se ausentar. É, sobretudo, né, se a gente se a gente estabeleceu uma criação, né, consciente do ponto de vista racial, né, uhum, que, que a gente entenda, entenda, sobretudo, que pode existir vários caminhos, né, mas eu sempre faço um apelo para que as famílias busquem sempre agência e autonomia, que são dois conceitos muito importantes para a uhum, gente, enquanto povo, né? Que observe a história, que olhe a história dos nossos mais velhos, nossas mais velhas, né? uhum, Observe cada ponto onde nós acertamos, onde nós erramos, onde nós podemos mudar, para que nossas crianças, elas emocionalmente estejam bem mais saudáveis do que nós quando estiverem na nossa idade, exatamente. né? Então, assim, a gente precisa abandonar, né, muito dos complexos, dos traumas dos nossos pais, Uhum, né, das nossas famílias que foram transmitidos para nós. E não é fácil, né? Eu sei que é muito difícil, que é um esforço enorme. E eu já me preparo para isso quando eu for mãe em tempo integral, né? Eu já me preparo para isso, já fico fazendo autoavaliação. Justamente porque eu quero pensar o seguinte, para que essa criança tenha autonomia financeira, autonomia política, né, liberdade de ir e vir, ainda dentro de um processo de privação racial por conta do racismo, né, ela vai precisar ter esse emocional seguro, né, uhum, e é preciso que a gente entenda essa criança como um ser espiritual, como um ancestral que retorna, independente das nossas crenças, né? As nossas crenças, elas não são só corpo, mente, cognitivo. Elas são seres integrais, né? Então, pensar a criança como um todo, entendendo que, inclusive, elas nos assustam, né? Com o desenvolvimento delas. Então, eu acredito que toda criança preta, ela é genial, uhum. né? Toda criança preta, elas têm grandes e altas potencialidades e habilidades. E que a gente sempre vai estar tendo que enfrentar essa máquina de moer corpos pretos, né? Que é o Sim, racismo. Então, focar em autonomia, focar em agência, é sempre entender que a gente não precisa educar nossos filhos para pedir clemência ao inimigo, né? Ainda que ele precise passar por alguns processos, que sim. seja necessário passar por alguns espaços. Mas eu sempre digo uma coisa, Diego, que é o seguinte, eu costumo dizer para minha filha, que é a filha do meu irmão, que eu chamo de minha filha, né? E para qualquer criança que diz para mim assim, ah, eu quero fazer tal coisa, Uhum, quando eu crescer eu quero trabalhar com tal coisa, né? E aí a minha filha sempre disse que ela quer ser cozinheira, né? E aí eu digo assim, Márcia, você quer ser cozinheira? Que ótimo. Então você vai estudar para ser cozinheira, você vai ter o seu restaurante de comida africana. Eu digo assim, uhum. é Sem, tudo a sem ver, escolha. a gente Sem não tem escolha. escolha. Então, eu sempre digo isso a ela, né? Uhum, Então, aí quando ela disse que queria ser veterinária, eu digo, então você vai abrir a sua clínica veterinária e botar gente preta para trabalhar com e tal, e tal. certeza. Então, eu sempre converso
assim com ela, com o meu sobrinho, né? Uhum. E, e as crianças compreendem e observam isso. Sim, Porque quando você dialoga desse ponto de vista, que ela sai, ela vai fazer a reflexão daquilo que você disse quando ela vivenciar sim. algo relacionado a isso nos espaços, né? Constituição de Então, subjetividade, né? exatamente. Então, eu penso que a gente deve retomar a coesão familiar, né? Sim. Educar nossos filhos para ter uma visão, né? Uma visão, um foco, que seja na autonomia, na liberdade e na continuidade. Se a gente perceber, né? A gente vive um cenário Uhum. social, econômico, político, onde qualquer família, ela educa seus filhos para ser continuidade, para serem Sim. continuidade. E a gente não tem feito isso. A Aham. gente não tem tido uma coesão Em modo de para que nossos sobrevivência, né? filhos continuem, né? Então, cuidar dos nossos emocionais, né? Os pais, Sim. as mães, na medida do possível, né? Uhum. Cuidar e sempre incentivar seus filhos nessa direção, né? Seja grande naquilo que você quer fazer, seja dono daquilo que você quer fazer, porque Real. você vai ter maior liberdade, Com né? certeza. E Ifá me disse isso, né? Ifá me disse isso, você não, Ifá chegou para mim e disse, você não é para trabalhar para ninguém, né? Uhum. O seu potencial não é para estar sendo dado ao outro, né? É para fazer por você, porque você tem uma potencialidade para dividir com outras pessoas. Então, eu acredito que essa mensagem deve ser para todas as nossas crianças pretas, porque a gente não está tendo isso. Com A gente certeza. está sempre tendo, historicamente, uma educação de subserviência emocional, financeira, política, sabe, Real. de todos os níveis. Sim. Então, eu penso que a gente deve focar nisso, né, e buscar e não desistir. Não desistir. Pode ser difícil, mas não vamos desistir, né? Porque É, quem tem filho não morre. E exatamente. essa também é uma sabedoria de Fá. Quem tem filho não morre.